Jean-Claude Bernadette, que é um crítico importante de cinema, escreveu um artigo sobre esse movimento Super 8 aqui de Pernambuco e citou alguns filmes que a gente fazia aqui. Um deles foi Isso é que era um roteiro, foi de 74 esse filme, já daqui a pouco faz 30 anos, né? 40, sei lá. E era um filme que era um roteiro de Amin Stepple, que a gente fez com uma turma da gente da Universidade Católica, que era um filme, aquela coisa meio, aquela visão meio ingênua também, os inimigos eram as multinacionais, então a gente aparece várias pessoas apontando assim um Badoc, né, o Bodoc, sei lá, para vários nomes de empresas multinacionais, e terminava um dos personagens apagando um 1822, que era a independência, que estava escrito no muro, assim, ele ia apagando aquilo ao som da marcha fúnebre, e terminava um jingle da Coca-Cola, que era aquela ironia, liberdade, não, o jingle da calça jeans, da calça West Top, que dizia a liberdade é uma calça azul, desbotada e não sei o que. Tocava isso, e a música, e o jingle da Coca-Cola também. E esse filme também participou de festivais, e hoje coisas que parecem completamente absurdas aconteceram naquela época. Era bom deixar um registro, inclusive no Super 8, que era, por exemplo, você fazia um filme Super 8, que era visto por um público, né, imagina, micro. Ou em festivais, quando lotava um auditório, para era o recorde de público, assim, você tinha um auditório lotado no festival. Mas ainda assim, os filmes tinham que ser submetidos à censura, né? E houve um caso, pelo menos, uma violência que foi cometida contra Amin Stepple, que ele fez um filme chamado Tempo Nublado. Esse filme foi enviado para uma mostra lá no Rio de Janeiro e foi apreendido pela Polícia Federal até hoje. Nunca apareceu esse filme. Foi uma cópia, a sorte é que ele tenha feito uma cópia desse filme, porque era um filme que terminava meio com uma referência assim à luta armada. Tinha um personagem, que era o Camilo Brolho, que saía numa estrada eu acho que ele estava com a metralhadora na mão, uma arma na mão, era uma óbvia citação à luta armada, e esse filme foi sumido, para você ver o tipo de, né, que até o Super 8 estava sujeito a esse tipo de violência. Quando eu voltei de Paris, dessa temporada em Paris, depois desse encontro com o Glauber Rocha, então o movimento Super 8 já estava acabando. Já foi no início, já estava o VHS, já começava a dominar as coisas, o vídeo, né? E os festivais já não se realizavam, então o Super 8 estava se acabando, e então a gente tive duas experiências em 16mm, que seria o passo adiante, né? A gente fez um filme chamado Coração do Cinema, eu e Paulo Cunha, que é uma performance, o Jomar Muniz de Brito lê uns textos de Mayakovsky, em cima de imagens captadas, a maioria em Olinda, por um grande cinegrafista que é Eduardo Ricken. Então, esse filme ficou bonito, eu acho que é um filme que não tem estava liberto dessa briga de engajamento político e tal, e era mais uma tentativa de fazer um filme bonito, basicamente. E para isso, os poemas de Mayakovsky já bastariam, né? E depois eu fiz um filme chamado Gilbertianas Brasileiras, que foi o seguinte: eu peguei 6 perguntas sobre igreja, militares, analfabetos, fiz a Gilberto Gil e a Gilberto Freire. Era uma tentativa de confrontar as visões da tropicologia de Gilberto Freire com o tropicalismo de Gilberto Gil. E terminou se transformando hoje, né? Esse filme quase não foi exibido, assim, foi feito há 30 anos. Logo depois eu também já saí de novo para morar fora um tempo, então quase não teve nenhuma exibição esse filme. E eu acho que há coisas interessantes, porque o depoimento de Gilberto Freire, ele diz coisas assim que podem parecer politicamente incorretas, né? Ele era um pensador original e livre, ele não tinha essas preocupações de falar para agradar todo mundo. Então, por exemplo, ele diz uma coisa que criava um certo choque assim nas pessoas. Ele dizia que os analfabetos, que toda cultura precisava ter uma porção de analfabetos, porque o primitivismo dos analfabetos podia ser uma coisa saudável para a cultura. E ele até cita o exemplo de Picasso. Quando Picasso precisou de uma inspiração para a pintura, ele recorreu ao primitivismo e tal, não sei o que. Então ele dizia isso, que os analfabetos poderiam ser. E nesse filme eu tive uma experiência direta assim, com a censura, é que uma das falas é sobre maconha. E aí Gilberto Freire diz que tinha tido uma experiência com a maconha, com a participação de ele que chamou um psiquiatra, amigo dele, para acompanhar o que é que aconteceria com ele. Fumou maconha e ele disse que a maconha brasileira era feita macunaíma, não tinha muito caráter, porque existiam vários tipos de maconha, e ele disse que no fim se sentia
como quem tivesse participado de uma festa. Quando depois terminou a experiência dele com a droga, ele disse que se sentiu como quem tivesse participado de uma festa, tivesse gostado da festa, mas estivesse cansado de ter participado da festa. Então, uma das pouquíssimas exibições que houve desse filme, a moça da censura viu o filme e ela ficou fazendo as comentários, porque Gilberto Gil diz que todo mundo sabia da experiência que ele tinha tido com a maconha. Ele diz que em alguns momentos a maconha pode ter alterado assim, a visão que ele tinha das coisas, e essa censora, ela ficou fazendo uns comentários meio irônicos assim durante a exibição. Eu fiquei calado, eu não disse nada, mas ela disse: então quer dizer que tem a visão da maconha, né? É isso? E eu fiquei calado. Ela terminou liberando o filme para essa exibição. Até guardei esse certificado. E eu tive também, para dizer a verdade, eu vou dizer um negócio aqui que pode parecer, mas assim, depois eu tive um certo, não é pudor, mas eu não me esforcei muito também para exibir muito esse filme depois, porque eu tinha medo também de ser, eu sou a pessoa mais careta do mundo em relação à droga, essa coisa toda. Eu não uso, não consumo, nunca usei. E eu tinha medo, não é medo assim, mas eu ficava meio assim, vão pensar que que eu estou fazendo esse filme aqui procurando a chancela de Gilberto Freire para falar alguma coisa agradável sobre maconha. Tem um pouco isso também, né? E apesar do depoimento dele é super interessante, mas eu fiquei meio assim, eu não vou ter paciência de ficar explicando, né? Que não, eu não tô fazendo nenhuma apologia, nem estou recomendando ninguém a fumar maconha, até porque eu mesmo não fumo, então era uma coisa que eu não faria. Mas eu não fiz muito esforço depois para exibir esse filme, ficou meio esquecido assim. E agora, faz 30 anos exatamente que a gente fez, foi em 83. E eu quero ver se a gente circula de novo esse filme, porque principalmente para a gente ver o pensamento do Gilberto Freire sobre alguns assuntos, que é sempre um pensamento, às vezes ele instigava, né, alguma coisa, você fugia um pouco do óbvio, né? Por exemplo, em relação aos militares no poder, a gente sabia que todo mundo podia fazer 1000 restrições aos militares. Ele fez uma restrição estética aos militares. Ele dizia que os militares não estavam sabendo ser plásticos no poder, que o poder precisava de uma plasticidade, né? Uma certa beleza, que ali naquele momento o governo Figueiredo não existia. Então isso o Gilberto Freire falava, e nas poucas exibições que a gente fez também isso era uma declaração que causava um certo... Então eu acho que ficou interessante hoje você ver o cruzamento dos dois, né? Aí quando eu levei, para você ver como era a precariedade do cinema naquela época, a captação desse filme foi legal, o áudio foi bom, estava captado decentemente 16mm. Aí uma vez a gente levou o filme quando ficou pronto, eu fiz uma cópia em Super 8 desse filme, voltando ao Super 8. Era 16, eu fiz uma cópia em Super 8. Aí levei para o Gilberto Freire ver lá na Fundação Joaquim Nabuco, uma sessão que só tinha eu, ele e eu acho que o cinegrafista, não tinha ninguém. A gente passou, levei um projetor e passamos no gabinete dele. Quando a gente foi filmar, eu pedi a Gilberto Freire para ficar segurando um exemplar de Casa Grande e Senzala assim, para a câmera, e o cinegrafista ficou dando voltas em torno do Gilberto Freire. Isso a gente usou no filme. Aí quando ele viu essa cena, ele chegou e perguntou: você não acha que ficou um pouco ridículo eu segurando aquele livro? Aí ele falou: mas isso não é problema, somos todos um pouco ridículos, né? Essa geração que veio depois, né, da gente, a primeira geração assim que veio depois, que terminou o baile perfumado, ficando como um marco assim, né, na retomada do cinema pernambucano. Eu acho que eu vi com alegria esse negócio do final daqueles realizadores que poderiam eventualmente, se vivessem nos anos 70, estar fazendo Super 8, estavam fazendo cinema de verdade, né, como a gente pode dizer. E depois, a partir daí, houve essa explosão do cinema pernambucano, que eu acompanho assim com alegria. Eu vejo os filmes de Cláudio Assis, eu acho que é bom ter alguém que faça o contraponto, né, de tudo. E eu gosto daquela ousadia dos filmes do Cláudio Assis, e fiquei impressionado também com o fenômeno do som ao redor. E hoje, quando você fala em cinema, as pessoas já se referem imediatamente a Pernambuco, né? E eu acho que pela primeira vez na história, talvez, o cinema pernambucano vai deixar de existir somente durante um ciclo específico, né? Porque historicamente, né, o cinema pernambucano sempre foram espasmos assim, né? Um ciclo ali nos anos 30, sei lá quanto, depois nos anos 60 alguma coisa, depois nos anos 70, aquela coisa, ciclos. E a grande novidade, que eu acho que é super bem-vinda assim, né, é que finalmente eu acho que o cinema pernambucano vai se libertar
dos ciclos, da praga dos ciclos, né? Que por um lado é bom, porque é uma coisa que demarca assim, historicamente o que é que se fez, mas em compensação eu acho que limita também, né, a história do cinema. Eu acho que agora é bom, acabou a história dos ciclos e é hora de aproveitar essa facilidade hoje que existe de captação, de edição, de tudo, de realização de filmes, para jogar luz nas telas, né? Eu acho que é o que eu posso, que a gente tentava fazer e fazia aos trancos e barrancos em curta-metragens, mal feitos eventualmente, mas era aquela obsessão, jogar luz, jogar ideia, jogar provocação, fazer a tela cintilar quando for possível, né? E agora é hora de fazer isso permanentemente, né? Eu acho que o Estado, os cineastas pernambucanos, eles podem ter uma chance de ouro, assim, né? Agora, de se declarar em estado de prontidão permanente contra a lamentação, a caretice, os braços cruzados, entendeu? Acho que é a melhor coisa. Naquele tempo a gente ficava desesperado como fazia Super 8, que era a única maneira, agora há milhares de maneiras de fazer. Hoje não há desculpa para não fazer cinema. Quem quiser fazer, né? Para quem quiser fazer, não existe desculpa para não fazer. Eu acho que em qualquer profissão você precisa ter uma bandeira. Você pode ser gari, presidente da República, prêmio Nobel da Economia, seja lá o que for, bombeiro. Eu acho que é importante você ter uma bandeira. Eu escolhi uma no jornalismo, que é fazer jornalismo é produzir memória. E é uma coisa que para mim tem tudo a ver com o cinema. Porque o cinema é essa coisa genial de você poder manter viva a memória do movimento, né? Que é uma coisa que é uma mágica, assim. E também você tentar passar adiante uma visão, estou falando aqui a visão física até dos objetos, que só uma câmera pode ter, né? É aquela coisa do homem à câmera, do Vertov, que eu seguia muito isso, pode parecer um delírio, assim, mas isso tem um sentido prático, assim, que é o quê? Isso sempre, quando eu conversava com os cinegrafistas, eu sempre dizia, olha, se você vai filmar uma pessoa aqui, para mim, nesse trabalho que a gente está fazendo, não interessa usar aquele planão aberto aqui, você reproduzir o que o olho humano vê, porque isso não vai criar surpresa nenhuma. Agora, se a gente usa um enquadramento aqui mais ousado, aquele olhar que só a câmera pode ter, isso vai criar um estranhamento, vai provocar o espectador, né? E então eu acho que nesse sentido, esse apelo do cinema, de que você pode passar adiante uma visão particular sobre qualquer coisa, sobre até um objeto em cima de uma mesa, e essa fascinação assim vai ficar para o resto isso vale em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer situação. Em relação aqui ao cinema pernambucano, eu acho que todo cinema, qualquer filme que se faça hoje, é um acúmulo de tudo que foi feito antes, né? No fim das contas. Por isso que você pode distinguir até com maior ou menor clareza onde é que fica a influência de cada coisa. Mas eu tenho certeza, eu diria até, querendo ser benevolente com o movimento Super 8, eu diria até que até nos filmes novos, da geração mais nova, você pode encontrar alguma herança, né? Até inconsciente às vezes, do que eles viram no cinema Super 8. Então eu gosto na hora que você vê o Árido Movie, por exemplo, agora daquele filme, especialmente do Lírio, e eu digo em alguns momentos ali, parecia, né? Poderia ser, se fosse feito nos anos 70, o cinema Super 8. Então eu acho que é importantíssimo que esse acúmulo, não precisa nem você se debruçar e rever todos os filmes que foram feitos em Pernambuco desde 1930, não, mas é uma coisa que vai passando de geração a geração, e essa influência pode ser até um assunto interessante para ser estudado, né? Para um professor de cinema e tal, você estudar de que maneira essa influência vai passando de uma geração para outra. Mas eu acho que o que interessa mesmo, basicamente, é esse ânimo de fazer, que sempre existiu aqui em Pernambuco, né? Um lugar que em alguns momentos era contra todas as evidências, assim, tudo dizia para não fazer e alguém fez. Então eu acho que nesse sentido, essa chama que vai passando, esse espírito assim de tentar fazer de qualquer maneira, é uma coisa bonita do cinema pernambucano, e isso não deve ser perdido de jeito nenhum.